Olá pessoal, eu sou Elias Saura, sou inspetor de revestimento qualificado pela ANEIS nível 3, inspetor de pintura qualificado pela SNQC nível 2 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teste de aderência à tração, ou como gosta de dizer meu professor Fragata, teste de resistência à tração. Para que serve esse teste? Inicialmente, ele é um teste desenvolvido para que eu possa testar a aderência do sistema de pintura ou do sistema de revestimento ao substrato que eu estou revestindo. Então esse teste ele pode ser aplicado sobre concreto, sobre madeira, sobre aço inox, sobre aço carbono, não importa. Ele é um teste que vai testar a aderência do meu revestimento total ao substrato que eu estou revestindo. Existem alguns tipos de aparelho que eu posso fazer esses testes. Aqui nós temos alguns exemplos, temos hidráulicos, temos pneumáticos, existem outros aparelhos que são manuais. Cada aparelho tem a sua aplicação e cada aparelho tem a sua limitação. Algumas normas de referência existem no mercado para nortear a escolha desse aparelho. Existe uma ISO, existe uma ASTM, existe uma norma BNT, cada uma tem a sua particularidade com pequenas diferenças entre elas. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral do teste, nós não vamos falar sobre cada norma específica. Cada norma tem uma aplicação e cada aparelho tem a sua limitação, isso que a gente já disse. É muito importante saber, o aparelho não tem como entender se a gente está fazendo certo ou errado. Alguns erros comuns, o pessoal quando vai fixar o dolly ou o pino ou o parafuso, como queiram chamar, deixam com que essa cola se espalhe. Muito bem, esse teste de aderência à tração, ele é um teste que ele vai fazer uma força sobre uma determinada área, é o conceito de pressão, força sobre área. Quando eu aumento essa área do adesivo, eu estou burlando a conta que o aparelho faz ou que a tabela faz, porque se eu aumentar a área, consequentemente eu estou distorcendo o resultado, então eu tenho que tomar esse cuidado. Quando eu for colar, fixar esse adesivo no substrato, eu tenho que ter atenção de usar uma máscara, de tirar o excesso de cola, enfim, cada um usa uma técnica que lhe agrada melhor, mas é importante que eu reduza essa área total de contato, porque senão isso pode mascarar o resultado, então a gente tem que ficar atento nesse detalhe. Outro erro comum na preparação dos dollies. Esse dolly, por se tratar a maioria das vezes de alumínio, ele é um material que ele tem uma oxidação muito rápida, isso mesmo, oxidação. O alumínio não enferruja como o aço, mas ele tem uma oxidação extremamente rápida. Então, se eu preparar através de jateamento que seja esse pino, esse dolly, e for usar ele daqui uma semana, fatalmente eu vou ter falha adesiva entre o adesivo e o pino. Então tem que ficar atento com isso. Os dollies devem ser preparados imediatamente antes de serem fixados no substrato. Isso é uma falha muito comum de acontecer. Outra falha comum, o pessoal às vezes aperta demais o dolly contra a superfície e tira toda a cola que está entre o dolly e o substrato. Nessa situação eu não vou ter adesividade, eu também vou ter falha adesiva. Um outro detalhe, quando a falha adesiva ocorrer, significa que o teste está reprovado? Depende de cada norma e cada especificação. Em alguns casos, pede-se que não haja falha adesiva com determinada força de tração. Em outros casos, a norma pode aprovar o seu ensaio, depende muito do objeto que você está tendo. Uma maneira muito simplista que eu uso, se a falha do adesivo ocorrer na força de tração abaixo do especificado, ou seja, se eu tenho especificado 12 MPa e a cola está falhando com 10 MPa, 9 MPa, significa que eu preciso substituir o adesivo. Às vezes esse adesivo está aberto há muito tempo, às vezes o adesivo não é recomendado para esse teste que eu estou fazendo, então eu tenho que tomar esse certo cuidado. Outra falha, o pessoal não cuida da espessura da chapa, muitas vezes quando é substrato metálico, do corpo de prova. Por exemplo, painel elétrico acontece muito isso. Geralmente o painel elétrico é fabricado com chapa de 2 mm, 1,5 mm. Se eu usar essa espessura de chapa para fazer o teste de aderência à tração, eu vou ter uma deformação da chapa. Isso também mascara o resultado. Então eu tenho que atentar para que essa chapa tenha aí pelo menos os 4 mm, eu já consigo um resultado bem interessante. A chapa já não deforma mais. Então isso são alguns erros que acontecem bastante nesse ensaio. Outra falha de interpretação que existe, algumas tintas são pigmentadas com alumínio, o leafing, aquele alumínio que a gente chama de alumínio metalizado.
acontece muito no 2628, 2677, as tintas 1259, são tintas que por ter a pigmentação alumínio, essa pigmentação alumínio não permite a fixação correta do adesivo na superfície pintada, no substrato pintado ou revestido. Então, tem que ser negociado muito bem antes como vai ser feito esse teste de aderência, porque fatalmente, se eu fizer o teste de aderência nessa superfície com acabamento alumínio em lifting, não vai dar o resultado de aderência à tração esperado. Geralmente essas tintas não passam de 5, 6 MPa de resistência à tração. E se eu tiver especificado 8, fatalmente eu vou ter uma falha. Então é importante sempre estar negociando isso, ou faz na penúltima demão, ou ajusta isso com a fiscalização, com o cliente final, para que não tenha depois aquele estresse todo para provar algo que realmente eu não consigo comprovar que está aceito. Outro fato interessante é que o teste de aderência à tração, ele se faz sempre com um sistema completo, com todas as demãos aplicadas, se for 2, se for 3, se for 4, se for um sistema misto com galvanização mais pintura, metalização mais pintura, ele sempre é feito no final do sistema de pintura aplicado e após o intervalo mínimo de cura recomendado pelo fabricante da tinta. Existe um risco de deixar fazer esse teste de aderência apenas no final? Existe. Se a aderência falhar no meio do processo, eu só vou descobrir lá no final. Então, em geral, se usa fazer duas coisas. Se usa fazer o teste de fita a cada demão, aquele teste de aderência por fita que a gente já conhece, a STMD 3359 ou a BNT 11003. São testes intermediários que eu posso fazer a cada demão. É claro que ele vai me permitir apenas identificar erros grosseiros, mas ele serve como base para que eu possa, no final, ter um pouco mais de confiança em realizar o teste de aderência à tração. Isso é uma polêmica que existe, porque esse teste de fita ele é muito fácil de ser burlado. Então a gente tem que entender qual é o objetivo, qual é o objeto desse teste, para poder então utilizá-lo com sabedoria e realmente ele servir para incrementar, para nos dar informações sobre o processo que eu estou revestindo. Uma outra coisa importante, fazer no corpo de prova ou fazer na superfície que eu estou revestindo. Isso tem que ser combinado previamente com o cliente, com o fabricante de tinta, eles também devem ser consultados, porque em alguns casos a superfície não permite que eu faça um teste de aderência à tração. É uma superfície muitas vezes fundida, que não tem um acabamento plano o suficiente e a cola pode não compensar essa imperfeição da superfície, esse adesivo. Muitas vezes ele não vai dar o preenchimento. Então o ideal é que eu faça de um corpo de prova. Mas é importante isso estar alinhado antes do início do processo de pintura de revestimento. Eu tenho que definir esses quesitos, esses critérios antes de iniciar o trabalho. Chegou lá na frente, é só fazer o que está combinado e não vai ter erro. O tipo de falha também é importante. Aqui nós temos um exemplo de uma análise de falha. Algumas normas, elas falam de como eu vou classificar essas falhas. Então, se ela é coesiva, se ela é adesiva entre uma demão e outra, se ela é coesiva do substrato, se ela é coesiva de uma das camadas. É importante eu ter essa classificação, não apenas citar a força de aderência ou a força de rompimento, mas eu tenho que citar o tipo de falha, a natureza da falha. Essa natureza da falha vai nos dar a pista de onde o sistema está falhando. Porque esse teste de aderência à tração, ele é como se fosse uma corrente. Então, onde vai romper? Sempre no elo mais fraco. Então, é importante eu identificar qual é o elo mais fraco, se eu posso estar cometendo alguma falha no meu processo de revestimento. Às vezes são alguns detalhes simples, por exemplo, intervalo de repintura, às vezes a rugosidade que não está atendendo, o abrasivo que não está dando o perfil desejado. Por exemplo, quando eu faço a troca entre o abrasivo esférico e o angular, tem uma diferença muito grande da resistência à tração. Então é importante eu identificar o tipo da falha, o percentual de cada uma delas, para com isso conseguir agir e melhorar o meu processo quando for necessário. Esse foi o nosso assunto da semana. Agradecer ao pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, estão aqui. Pode se inscrever, pode compartilhar os vídeos e estamos à disposição para poder trocar ideias, falar um pouquinho sobre pintura e revestimento anticorrosivo. Muito obrigado.